Então, são realidades topográficas de vegetação diferentes, muito mais fáceis e muito mais propícias para o plantio. Bom, olhando só para esses dois fatores, já é suficiente para garantir irrigação e solo fértil. Então, só esses dois já é suficiente, já faz dessa região muito rica. Mas aí nós temos um terceiro fator que ele se sobrepõe a todos esses elementos que eu estou trazendo aqui para vocês e ele multiplica, triplica, quadriplica, enfim, ele eleva a uma potência gigante toda essa riqueza que está localizada ali, que é a maior bacia hidrográfica está localizada, sobreposta a essa área. Eu me refiro à bacia do rio Mississippi. O rio Mississippi corta os Estados Unidos de ponta a ponta, de norte a sul, exatamente localizado no meio do Midwest, e isso é riqueza, isso é infraestrutura gratuita, porque ao invés de você ter que construir uma estrada ou uma ferrovia, você tem um rio, e esse rio é navegável. Então você imagina que você tem uma terra arável com altíssima condição de produtividade, pelo tamanho, pela precipitação, pela irrigação, pelo solo, pela topografia. E aí você tem uma infraestrutura dada, gratuita, porque não precisou ser construída. O rio já era navegável e o rio é imenso, a bacia é imensa. E o Mississippi é o quarto rio mais extenso do mundo, ficando atrás do Nilo, do Amazonas e do Yangtze. Quando a gente pensa numa área desse tamanho, né, com essa capacidade de produção, elas normalmente são subutilizadas. Por quê? Porque as distâncias começam a ficar muito longas. E por mais que você seja produtivo, vai ser difícil de você transportar, entregar e levar isso para outra parte, seja para vender para outros países ou seja para distribuição interna do seu país. Se não tiver uma infraestrutura logística e de transporte, você não vai utilizar o potencial máximo de uma área tão grande. Um exemplo disso é a Eurásia, onde você tem uma área imensa, com lugares ali com uma capacidade de produção muito grande. A Rússia sofre desse problema, mas ela não tem a infraestrutura de transporte para escoar toda essa produção. E aí o alimento demora tanto tempo para chegar ou para ele conseguir acessar outros lugares que ele acaba estragando. Então não adianta você ter tanto espaço assim para produzir se você não tiver os meios de distribuir toda essa produção. Outros aspectos importantes do Mississippi são seus benefícios, e um deles é a navegabilidade. Isso tem a ver com a nascente dos afluentes do Mississippi, que eles não nascem em altas altitudes. Isso faz deles quase que a totalidade navegável. Então, é por isso que a bacia é tão rica e tão navegável, porque os afluentes todos nascem em baixas altitudes, o que permite que todos eles sejam peças de navegação. E nós estamos falando de mais de 3.000 quilômetros de hidrovias nessa bacia de navegabilidade. Como eu expliquei para vocês, né, áreas desse tamanho, com essa capacidade de produção, elas precisam de grandes obras de infraestrutura para você conectar, escoar essa produção toda. E no caso do Mississippi, dado essa realidade das baixas altitudes dos afluentes, você não tem nada acima de 200 quilômetros de distância ou nenhuma área produtiva ali no Midwest todo que não esteja a mais de 200 quilômetros de distância de algum afluente, de algum rio navegável. Então, ferrovias e rodovias, elas se tornam complementares a toda essa infraestrutura natural, fluvial, que a bacia deu para a região. Eu também já expliquei isso para vocês em vários vídeos, aulas e podcasts. Eu sempre falo da vantagem do transporte marítimo. É o mais barato de todos. É muito mais barato que o ferroviário e que o rodoviário e o aéreo. Então, transportar cargas, poder transportar carga por meio de rios navegáveis ou até pelo mar é uma vantagem substancial. Estamos falando de 10 a 30 vezes mais barato que
a segunda forma de transporte mais barata. Essa vantagem ela está inserida em todos os países do mundo. Quantidade de rios navegáveis ou acesso a rotas de navegação marítima, pode ser o oceano ou uma costa fácil de acessar, fazem países terem vantagens e desenvolvimento econômicos acima da média. Quem não lembra disso, sugiro que assistam o meu vídeo dos landlocked countries, né, os países sem saída para o mar, a geopolítica desses países, que são os países mais pobres do mundo, em parte porque eles não têm saída do mar. Saída para o mar, e essa é uma explicação, e aqui a vantagem dos rios navegáveis. Isso explica também por que Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos são grandes potências e são muito ricos. A quantidade de água navegável à sua disposição. Um outro benefício que a bacia do Mississippi trouxe é a integração política. Isso é de extrema importância para o surgimento de uma grande nação, né? De uma nação coesa, unida, forte. Ela tem que estar integrada. Um dos elementos de integração é o econômico. Se todos ali naquele território, naquele espaço, interagem, são codependentes economicamente, fazem negócio um com o outro, você cria uma comunidade, você cria uma estrutura de cooperação naturalmente. E como a bacia interliga uma área tão grande, você integrou as unidades ou territórios diferentes, criando uma única identidade política, uma única estrutura política, porque está todo mundo amarrado economicamente, só vai sair dali uma única nação. É diferente da realidade fluvial da Europa. Os rios europeus não se conectam, então você tem uma multiplicidade de unidades políticas, cada um para aquele rio, para aquela região, para aquela riqueza econômica que está sendo gerada, separada da outra. Não estão todos interligados numa única cadeia hidrográfica que faz todo mundo trocar entre si. Então, isso ajuda a consolidar a unidade dos Estados Unidos numa escala de terra e de quantidade de pessoas muito maior do que outros lugares do mundo, porque você tem mais afluentes numa bacia imensa, numa terra imensa, arável, que não tem divisões, é uma única terra toda conectada. Então vai ser possível se juntar muito mais gente ali numa única unidade política. Olhem para esse mapa para vocês entenderem bem o tamanho, né, e a capilaridade, a penetração dessa bacia. Vejam o centro dos Estados Unidos e essa região toda. Se vocês olham mais para a esquerda no mapa, vocês podem ver ali o relevo, né, as ondulações no mapa, que são as montanhas rochosas. E como os afluentes penetram até as montanhas rochosas e irrigam e ocupam todo esse meio. E, claro, a parte mais grossa, central aí, é o rio Mississippi. E esses mesmos rios, esses mesmos afluentes, essa bacia inteira, ela irriga e acessa bem próximo da costa leste, ali chegando na Cordilheira dos Apalaches, que é a divisa da costa com o centro do país. Então, olhem a quantidade de rios que nós temos nesse mapa de afluentes. Tudo isso é navegável, tudo isso está acessando quase que todo o território possível, e todo esse território que vocês estão vendo é um território com uma terra rica, arável, produtiva, com os elementos ótimos para gerar muita riqueza. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozzy Cukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.